Esse, na verdade, é um vídeo do Mídia Ninja. É uma história que já está circulando há alguns dias. E a gente sabe do descalabro das emendas do orçamento secreto, que, na verdade, foi iniciado no governo Bolsonaro muito pelo Luiz Fernando Ramos. Quem não lembra, ele foi da Casa Civil e secretário de governo do Bolsonaro. Eles queriam, na verdade, controlar o Congresso ou deixar o Congresso lá e eles tentando dar golpe de Estado, aquelas palhaçadas deles, porque eles não governavam de verdade, só queriam saber de mordomia e joia, e o que a gente sabe, né? Então, um escândalo que está para estourar, já teve uma operação da Polícia Federal, mas vamos aí, a gente vai entrar em detalhes com esse vídeo aqui, muito bom da Mídia Ninja, que tem um trecho bom como é que é a mulher da Globo News lá? Daniela Lima. Vamos lá. O esquema das emendas parlamentares sem transparência que está sendo investigado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, tem possibilidades de se tornar o maior escândalo de corrupção da história do Brasil. A afirmação é da jornalista Daniela Lima, que deu detalhes sobre informações quentes de uma fonte em Brasília durante programa na Globo News. Uma fonte também muito bem posicionada com conhecimento dos três poderes diz que este é seguramente o maior escândalo de corrupção da história do Brasil, porque a gente está falando de 50 bilhões de reais que simplesmente foram para Lins, lugar incerto e não sabido. Eu vou voltar a aproveitar... Lins é muito bom. Eu vou aproveitar que a Natuza lembrou da pandemia e trouxe o Major Olímpio, que se rebela contra o sistema adotado pelo governo Bolsonaro para se manter de pé no Congresso e acaba sendo, de certa forma, apartado pelo bolsonarismo e, fatidicamente, morre de Covid-19. Ele que estava denunciando desvio de dinheiro da saúde. Se você voltar, a Mônica falou do FNDE, você vai lembrar que o primeiro grande escândalo que tem um ministro de governo que é pego ali em situação vexatória, gravado, grampeado, com o prefeito dizendo que estava entregando barra de ouro em troca de dinheiro de onde? Emenda do MEC para receber, inclusive, receber bíblias impressas, foi o ministro da Educação do governo Bolsonaro. A Covid-19 acontece e o governo lida tão mal com ela, naquele momento, o governo Bolsonaro, que cria-se o chamado orçamento de guerra. Com o orçamento impositivo, que é o fruto, o nascedouro do orçamento secreto, já andando. O orçamento de guerra era o quê? Era uma licença para você gastar fora do teto de gastos, porque você tinha uma emergência sanitária. Foi muito mal gasto. O nosso ministro da Saúde era o Pazuello, eu sempre ressalto, né, que tirava a máscara para poder ouvir melhor, destampava a boca para ver se o ouvido funcionava. E a gente tinha uma gestão que acabou ficando na mão do Congresso. Paralelamente a isso, trocou a guarda. Rodrigo Maia, que era o idealizador do orçamento impositivo para escapar da garra do Bolsonaro, do governo Bolsonaro, para poder ter o Congresso, o controle das emendas, é substituído por Arthur Lira, que bota a sua maquininha para rodar e, meu amigo, do lado do Davi Alcolumbre, atual presidente do Senado, vira isso que nós estamos vendo hoje. O montante de dinheiro que um personagem local, desconhecido para o Brasil, o rei do lixo, você acostuma com esse apelido porque... Tá gostando do papo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada e, se puder, ajuda a gente fazendo um Pix. Muito obrigada! Então, eu só vou dar uma parada aqui rápido para comentar isso, porque o que acontece é o seguinte: a gente viu o governo Lula tendo que continuar de certa forma. A gente sabe que essa foi uma pauta da eleição e o governo Lula conseguiu mexer em parte com isso. A gente viu aí sempre distribuição de emendas, essas emendas de relator, emendas que você não sabe, imagina você não saber o deputado que está mandando essa emenda. Então, está rolando uma corrupção muito grande. É uma zona, no mau sentido, tá? No mau sentido. Então tá rolando isso desde o governo Bolsonaro. Começou aí, como ela está falando, com o Rodrigo Maia, com o Lira foi uma das maiores farras, e agora com o Hugo Mota, com certeza. A gente viu eles com muito medo
a fala do Hugo Mota é muito sintomática disso, ele falando que realmente não vai se mexer nisso, que daí tem falas assim do Arthur Lira, que eu lembro dizendo que ele era municipalista, porque ele achava que os municípios que sabiam onde investir o dinheiro, e todo esse centrão que o Bolsonaro inflou ainda mais, né, que uma hora está com o Lula, uma hora está com uma parte está com o Lula, outra parte está com... eles sempre estão no poder, esses caras, né, 500 anos. Isso piorou muito a situação. O Bolsonaro, a maior herança dele, além de muitas heranças nefastas, né, o golpismo, o ódio político, mas esse orçamento totalmente desregulamentado, totalmente amalucado, que está rolando até agora no Congresso. Então, eu queria lembrar aqui que ela falou das barras de ouro, mas tem o caso de robótica dos robôs. Que é do Lira, né? Que é do Lira. Tem o caso, gente, de uma cidade, que agora eu vou fazer um chute aqui de números, que eu não vou me lembrar realmente os números corretos, tá? Mas, sei lá, uma cidade com 20 mil habitantes que tinha, tipo, 19 mil cirurgias de mão. Exato. Assim, umas coisas que chegam a ser engraçadas, porque são tão absurdas o que eles fazem com o dinheiro público, que chega a ser engraçado, né? Porque uma cidade de 20 mil pessoas, onde 95% passou por cirurgia de mão, sério? Nossa, o que está acontecendo com a mão dessas pessoas? Então, assim, são coisas que não tem como tentar esconder, não tem como proteger, e isso continua. E aí vem o Dino com tudo isso que ele está fazendo, e os caras estão massivamente contra o Dino, em cima do Dino. O Dino está fazendo um trabalho lá no STF de mexer nesses esqueletos do armário do governo Bolsonaro, e um deles é esse, do Rei do Lixo. Depois a gente vai entrar. E o Rei do Lixo, que é um cara, depois eles vão falar aqui, depois tem uma outra matéria que eu vou mostrar rapidinho. É um cara que operava de uma forma totalmente irregular, licitações e tudo. Então, você agora está dando uma cara, porque os escândalos do Arthur Lira, ele elegeu com facilidade o seu sucessor, os escândalos de outros políticos da época do Bolsonaro foram todos colocados debaixo do tapete, porque a grande imprensa estava mais interessada no Paulo Guedes, mesmo com todos os absurdos a grande imprensa. E a gente tem, que bom que ainda tem a Daniela Lima lá num megafone grande como o da Globo News para dar essa notícia e nos ajudar aqui também a expor esses dados aí. O Claudinho não está aqui hoje, mas Dani Lima. O Claudinho é apaixonado pela Daniela Lima. É o número 1. Vamos lá. Ele vai vir pesado no noticiário. A quantidade de dinheiro que este personagem, sozinho, é acusado de mexer debaixo dos panos, por meio de orçamento secreto, é um prenúncio. Natuza. A jornalista Natuza Neri acrescenta que investigações da Polícia Federal sobre esquema de emendas geram medo no Congresso. E Dani Lima conclui citando que parlamentares temem nova operação semelhante à Lava Jato após a prisão do Rei do Lixo revelar a extensão do caso. E a história dele, quando vem à tona, porque a polícia está investigando, deixa uma parte do Congresso Nacional num estado de amedrontamento. Foi a prisão dele que levou um líder, um presidente de partido, a me dizer que hoje o Congresso vive sob a ameaça e o temor de uma lava-jato parlamentar. A mídia ninja já havia noticiado detalhes sobre a investigação que culminou na prisão do Rei do Lixo. Ele é pivô em esquema bilionário de corrupção que desviou 1,4 bilhão de reais proveniente de emendas parlamentares e visitou o Planalto no final do desgoverno Bolsonaro. O investigado deu uma resposta inacreditável. Disse que não lembra o que foi fazer durante essa visita. O empresário José Marcos de Moura, mais conhecido como Rei do Lixo, pivô de esquema bilionário de corrupção que desviou 1 bilhão e 400 milhões de reais proveniente de emendas parlamentares, visitou o Palácio do Planalto no final do governo de Bolsonaro. Ao ser questionado sobre o motivo da visita, Moura afirmou na maior cara de pau que não se lembra porque foi até o Planalto e nem com quem conversou.
Curiosamente, a sua visita não estava na agenda oficial de autoridades do governo, o que vai contra a norma da Controladoria Geral da União. O rei do lixo foi preso em dezembro do ano passado, mas obteve um habeas corpus e foi solto poucos dias depois. O empresário é apontado como líder de um esquema que superfaturava obras públicas por meio de contratos de licitação fraudulentos, favorecendo interesses privados. Nesta semana, noticiamos também que o STF irá julgar as primeiras denúncias por desvio de emendas no próximo dia 25. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal julgará a primeira denúncia do esquema de desvio de emendas parlamentares no próximo dia 25 de fevereiro. Os ministros vão decidir se os 3 deputados do PL, Josimar Maranhãozinho, Bosco Costa e Pastor Gil, viram réus. O caso está nas... Então, a gente está... Eu vou deixar essa matéria aí com 5 minutos para a gente continuar aqui para falar algumas coisinhas básicas aqui sobre esse assunto. A gente sabe que isso aconteceu muito e a gente está... Esse rei do lixo, eu vou até subir uma matéria aqui que eu vou mostrar rapidamente aqui. Eu achei curioso que ele não se lembra o que ele foi fazer lá. Esquecido, coitado. Esquecido. Então, a gente sabe, né, o que acontecia no governo Bolsonaro. Tem coisas que quem está em Brasília, eu já ouvi, né, a gente se informa bastante aqui para trazer informação para vocês. Eita, não é esse aqui. Esse aí até foi outro assunto que a gente acabou pulando também. A gente tinha muito assunto hoje para falar aqui. E a matéria do Rei do Lixo, eu acabei não copiando o link errado. Errou! Mas vamos lá que eu vou achar a matéria aqui. Mas vai falando. Não, então, na verdade, o Rei do Lixo... Quer ver? Deixa eu ver se eu acho a foto dele aqui. Ó. A última notícia que eu achei aqui foi na Carta Capital de hoje. O Cássio Nunes Marques já trabalhando... elevou o sigilo ao caso que tramita na corte sobre o empresário. O nome do rei do lixo é José Marcos de Moura. O esquecido. A apuração mira um esquema de desvio de emendas parlamentares e pode atingir a cúpula do União Brasil. Agora ela é classificada como sigilo total. Como a gente viu, teve uma operação da Polícia Federal chamada Operação Overclean, e como a gente viu na matéria aí da Mídia Ninja, foi desviado 1,4 bilhão de reais. Só isso, né? Então, um dos pivôs da investigação é José Marcos de Moura, conhecido como Rei de Lixo. Ele integra a executiva da União Brasil, indicado ao posto pelo ex-prefeito de Salvador, ACM Neto. Chegou a ser preso pela PF no ano passado, né? Durante a operação, os agentes encontraram no cofre do empresário uma escritura de uma transação imobiliária feita com Elmar. Omar Nascimento, para quem não sabe, era o candidato preferido do Arthur Lira. Então, e depois ele acabou abandonando o Elmar Nascimento para apoiar o Hugo Mota, porque o Hugo Mota conseguiu se articular melhor. Então, esse escândalo tá para estourar. Eu acho que na próxima semana, ou talvez ainda nessa semana... Tem a ver com o coronel de todos os coronéis, né? Então, o ACM Neto, tem a ver com a União Brasil, que é um partido, hoje é um dos maiores partidos do Brasil. Então, a gente tá para ver o que vai acontecer. Essa é uma notícia que a gente está passando, que ainda está ainda me parece, é uma aposta que a gente está fazendo aqui, de que vai estourar. E daí a gente vai voltar a falar dela aqui nas próximas semanas. Espero que não vá tudo para baixo do tapete, porque a gente sabe que muita coisa de corrupção no governo Bolsonaro, inclusive até porque Mas eles são contra a corrupção. Exatamente. Contra não a corrupção. São contra a lei da ficha limpa agora também. Então, assim, tem muita coisa que a gente via que nada avançava naquela época, a gente tinha o Aras ali para barrar tudo. Então, você tinha a Polícia Federal que foi totalmente acorrentada lá, porque não tinha nem operação mais na Polícia Federal. Então, as coisas vão começar a aparecer agora, né? Demorou até, né? Os crimes da ditadura que a gente está vendo agora